Alessina, Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje não vou nem falar para vocês que a gente tem muita coisa para comentar, porque na verdade a gente tem muita coisa para comentar. Então se segura aí que nós já vamos começar, hein? Vem para cá, Vladimir Alves, e seus buchichos. Haja buchicho hoje, Haja buchicho, gente. Sônia Abrão. Muito boa tarde a todos. Ela disse, ele disse, mas não chegaram a um acordo. Não chegaram a acordo. Envolvendo traição. Eita, meu Deus do céu. Vamos resolver esse enigma. Vamos resolver esse enigma. Com muitos, são dois famosos envolvidos nessa história, então aí vocês vão ficar sabendo todos os detalhes com o Vladimir Alves. Agora eu vou chamar Alessandro Lobianco, nosso menino do Rio. Vamos lá, tem bomba? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. E olha, falando em dois famosos, continua uma treta feia entre dois famosos. E a gente vai contar esse desdobramento aí pra todo mundo. Treta aqui, treta ali. Vamos ver o que a Arontura traz pra gente. Foco na notícia, vem pra cá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde pra todo mundo. Olha, cantor famoso foi acusado de dar show de estrelismo. Mas o vídeo que eu trouxe mostra uma outra situação também. Ah, é? Mostra uma atitude com um fã que invadiu o palco, que eu nunca vi outro cantor ter. Eu fiquei surpreso. Vou mostrar os dois lados da moeda. Então, tá bom, Continua essa né? história, né? Continua Continua. essa história Ei, meu de Deus. fã invadindo o palco, né? É muito complicado mesmo. Eu não vou mais gastar Ah lá, saliva Sônia. com esse assunto, certo? Vamos começar do começo mesmo, gente. E com uma coisa que eu achei tão bonita e que vale a pena mostrar para vocês, porque nas redes sociais já emocionou um mundão de gente mesmo, que é a história de um cachorro que levou um tiro e se recuperou. Ele foi vítima de bala perdida e graças a Deus, olha, ele sobreviveu. Foi bem tratado no hospital e aí o pessoal fez uma filinha para eles, daquela quando tem alta, e todo mundo aplaudindo. Foi muito legal, né? Eu acho que os bichinhos merecem mesmo todo esse carinho aí. Ele foi chamado de guerreiro. O nome dele é Luke, é um Golden Retriever branco, passou por 3 cirurgias, gente. Fez uso de medicamentos à beça e ele foi ferido durante um assalto no final de março. Olha aí, no final de março, ele só saiu do hospital em maio. Estamos né? em maio, 2 meses. 2 meses pouquinho, internado, 3 cirurgias, base de antibiótico, analgésico, medicação mais pesada para ele poder superar tudo isso. E ó, quando ele sai felizinho da vida, né? Ele sai esperto, cumprimentando as pessoas. Foi muito legal poder ver. né? É muito doce Muito também, doce, né? inteligente, primo da doce. Xandão? Ó, É ele esperando ainda o ficou dono. esperando o dono dele, tá vendo? primo da Eles Xandão. são É, né? muito fiéis. É primo da Primo da Xandão. Xandão, né? Xandão é a nossa Golden aqui do estúdio, que é do nosso diretor. linda. Muito lindo mesmo, viu? Quase 2 meses de espera para que o Luke pudesse, enfim, voltar para casa. No dia 29 de março, o cachorro foi baleado em uma das coxas enquanto ele andava com o tutor, o Paulo Rosas, na zona norte do Rio. Chamego da família, o Golden branco de 3 anos, foi ferido quando os dois passaram por um estabelecimento durante um assalto. E aí eles voltam a afirmar 3 cirurgias, não é? Muitos remédios e uma conta extensa para pagar. A família criou no mês passado uma vaquinha para custear o tratamento dele, que passou de 60 mil reais, para vocês terem uma ideia. Né? Solidário, né? 60 mil reais na vaquinha. Né? E é caro, viu, gente? Então, Veterinário. é muito caro, Mas o né? brasileiro é Dois um povo e- solidário, né? É. Quando tem essas coisas e o pessoal apoia. É solidário E mesmo, devem ter feito né? um ótimo trabalho, porque ele certeza. sai dando uma corridinha ainda no final, né? Ele tá Abanando o rabinho. feliz da vida, viu? Ele tá feliz da Coisa vida. boa. Muita A confiança, saúde para ele. né? Claro, claro. Bom, ontem a gente deu notícia de um casamento que tinha terminado, parece que está sendo retomado, não durou nem 48 horas a separação, Foi mas já rápido. já a gente fala disso. Mas tem um outro casamento que terminou, né, e que ninguém estava esperando, que é o casamento do Frank Aguiar. Aí foi complicado, viu? Porque, olha, o pessoal, os fãs, começaram a sentir falta do Frank com a mulher nas fotos. De repente, não tinha mais foto do casal. Tinha
fotos deles, né, de outros familiares, Sumiu. de vários momentos da carreira. Só que ela sumiu do Instagram dele, né? Foi isso. E aí ninguém sabe, ninguém viu, começou todo mundo a perguntar. E aí ele não teve outra saída a não ser vir a público e falar a verdade, porque o Frank nunca foi de mentir para o público mesmo, ou da versão oficial das coisas, ele nunca foi. Né? Ele enfrentou já muito perrengue sentimental e todas as vezes ele jogou as claras, diversas polêmicas. Né? Ele vai lá, ele encara, ele é sempre transparente e ele resolveu dizer que o casamento terminou. Por enquanto, eles estão morando na mesma casa. Não se sabe até quando, ou se ela vai ficar morando nessa casa e ele vai procurar uma outra residência para ele. Ele não deu esses detalhes ainda porque tudo é muito recente. Agora, o que o Frank alega é que o motivo principal da separação é o fato dela ter tido um diagnóstico de bipolaridade, desse transtorno que realmente, né, afeta mesmo a vida dos casais. E teve um último episódio que acabou sendo gota d'água, porque ela precisou ser hospitalizada, ficou na UTI, ela teve uma reação alérgica muito intensa a um medicamento de tarja preta, que é necessário tomar nesses casos de transtorno, de saúde mental, que está bastante abalada, que foi o caso dela. Então aí ele achou que seria melhor para ela e para ele, eles se separarem, né? Ela vai viver mais tranquila, ele também, e quem sabe as coisas para ela fluam mais com esse final de casamento, ela encontra um espaço só para ela, que ela seja o centro das atenções e que ela possa realmente deslanchar nesse tratamento e encontrar aí o seu ponto de equilíbrio, né? Então aí as fotos do casamento que a gente cobriu aqui no nosso A Tarde é Sua também, muito lindo mesmo, mas não é, o importante é que cada um seja feliz no seu novo caminho aí e a gente espera que isso aconteça. Beijo para o Frank Aguiar, beijo para ela também. A gente vai para o nosso próximo assunto agora, a gente vai para a nossa primeira página. Não é mais leve, né? É um assunto delicado também, que envolve assédio sexual. E mais uma vez esse tipo de assunto sendo comentado e trazendo problemas aí à alta cúpula da Rede Globo de televisão. Mas houve uma movimentação que eu achei muito interessante. Né? Dentro da própria empresa, os próprios artistas, os funcionários todos, anteontem, ou foi outra, começou domingo, na verdade. A gente viu o Luciano Huck no Domingão com aquela roupa verde, depois Ana Maria Braga, Patrícia Poeta, né? Felipe Andreoli, o Felipe Andreoli, o jornalismo também, jornalistas usando verde, ó, vocês estão vendo o Felipe Andreoli no programa da Ana, no Mais Você, todos eles, e esse tendo um significado, não é? Que é o protesto em relação a esse tipo de caso acontecendo dentro da empresa, porque infelizmente acontece dentro das empresas sim, né? É que agora tem um elenco aí estelar, né, protestando silenciosamente, eles não estão fazendo alarde, parece que calou mais profundo ainda. Né? Isso impressionou muito mais, teve um efeito maior realmente. E é um caso, né, que vem aí desde 2018, com um pedido de indenização de R$2 milhões. Inclusive, a pessoa, uma engenheira que trabalhava na emissora, teve que ser reintegrada aos quadros de funcionários e agora esse assunto está indo mais longe, tem que ser decidido aí e eles resolveram fazer esse protesto contra, baseado nisso, mas claro, no geral, para todos os locais, todos os lugares onde as mulheres passam por esse tipo de coisa. Alguns homens também, mas a gente sabe que a maioria é mulher e não é só aquela coisa de gente com poder, não. Às vezes é o colega do seu lado, no caso dela foi, né? Parece que foi um ator que quis estuprá-la dentro de um camarim, dentro de uma sala da empresa. E isso é uma coisa infelizmente comum, e comum no mundo.
né? É isso que é uma coisa que simplesmente apavora a todas nós mulheres, preocupa demais. E realmente a gente não vê isso ter um fim, ou ter uma punição à altura, que coibisse pelo menos esse tipo de ataque às mulheres. Então é muito válido esse tipo de coisa, gente. É muito válido esse tipo de atitude, porque o verde, nos mais variados tons, como vocês estão vendo aí, com o Hulk, com a Ana, com a Patrícia, ele significa o protesto de luto realmente, não é? Por todas as mulheres que passaram por isso, e a gente sabe que muitas delas acabaram sendo vítimas fatais, porque começa com esse tipo de ataque e pode terminar em morte também. Então é realmente por esse tipo de coisa que se está lutando, de uma forma que o silêncio gritou. Foi uma coisa muito interessante esse efeito desse tipo de protesto aí que a gente viu pela Rede Globo de televisão e comoveu todo mundo, né? Contou com uma adesão assim, em termos de consciência, né? Mais de 300 pessoas por na meio de um grupo de empresa. WhatsApp, né? A organização, né? Dá muito, rede social nesse ponto é muito muito positiva, Foi um dia, né? Sônia, em Foi um um dia dia que isso vazou dentro da empresa, isso vazou no domingo de manhã. Tá. No domingo mesmo, todos eles já se mobilizaram e o que eles dizem no grupo, que não é só uma forma de protesto, todos ali de verde, é uma forma de acolhimento também para a vítima, sim. porque no momento ela está afastada, ela ainda não retornou ao trabalho. Tá, ela foi reintegrada, Ela foi mas reintegrada. ainda A não... justiça obrigou, Tá. a justiça obrigou ela a ser reintegrada, mas ela ainda está afastada porque ela está com crise do pânico, Claro. Obviamente. entrou em depressão, está com crise de ansiedade. Teve essa sentença já ali com um pedido indenizatório de R$2 milhões, que a emissora está recorrendo. Esse processo está numa fase de recurso e é um movimento que eles chamam, né, de movimento Esmeralda. Tá. Porque esse caso foi denunciado pela revista Piauí e eles colocaram um nome fictício, né? Esmeralda da Claro. Silva, nessa Na profissional. vítima. Pra na funcionária, vítima. né? Mas foi uma coisa que pegou todo mundo, inclusive os profissionais que estavam chegando na emissora ficavam sabendo, trocavam rápido de blusa, Sim. pegavam uma blusa verde emprestada com alguém e agora a Globo se posicionou, né? A Globo diz tá. que esse movimento acontecendo internamente não deixa de ser uma coisa democrática e necessária dentro da empresa, claro. que a E empresa civilizadíssima, dá esse tipo de né? abertura para Mais que do isso que aconteça civilizado, mesmo. né? E que o caso está no Democrática. compliance também. E que a Globo agora vai ver a forma, né, de trazer punição aí para o que está acontecendo, Claro, né? claro. Demorou porque esse caso já está na justiça há um certo tempo, Sim. né? Porque Mas aconteceu você em vê que é aquela 2018, né? você Foi. vê que é aquela questão quando todo mundo se junta, A união faz a união força, faz né, a gente? força. Esse é o caso que a gente está sabendo agora, é um caso público, que se tornou público agora. Mas isso é um copo d'água que transbordou já há algum tempo, essas Sim. questões de Foram assédio. 4 colegas, não foi só um ator. Foram 4 Quatro pessoas colegas? que estão acusadas do assédio, sendo que um tentou o estupro mesmo, Sim. colocando E a esse mão é na o boca, camarim, né? no Salas da camarim, TV uma das Globo, salas. Sim. Mas são 4 acusados, Meu mais gente Deus do envolvida. céu, tá vendo? É uma muito moça isso. que ela veio da Paraíba, então quer dizer, já tem aquele estigma que ela já sofria preconceito, relata que as pessoas gozavam do sotaque dela ali. Então quer dizer, Deus, muitas até vezes quando eles acham isso? que nesse perfil, por ser uma pessoa que a família mora longe, Sim. que muitas vezes veio a trabalho, tá aqui sozinho, não Tá vai ter como se vulnerável. defender, tá vulnerável. Exato. E agem na covardia. Pois é. E um escândalo, né? Não, a gente fica pensando, num primeiro momento, quando essa notícia vem à tona, quando essa manifestação aparece, a pessoa fala assim, poxa, mas os artistas da Globo estão falando contra a própria Globo? Será que é isso, né? Não é Não, isso. não. Algumas pessoas acabam pensando Sim, nisso. claro. Mas o que a gente tem que destacar é a empatia e o coleguismo dos apresentadores que estão ali, Liderando. né, liderando essa linha de frente, porque é os que estão no olho do furacão, digamos Sim. assim, que estão todos os dias no ar, na televisão. Porque tem Ana Maria, tem Luciano Huck, tem Patrícia Poeta, tem a menina do G1, enfim. A gente está falando de uma outra Globo, né, Vlad? Uma outra Se fosse Globo. alguns Sim. anos, dificilmente a gente veria uma campanha como essa. É uma campanha que ela não precisa ser falada, né? O gesto, o silêncio é muito forte nesse caso. O recado chegou, O né? recado Chegou, chegou. E o chegou. importante é observar o seguinte, que eles estão ali falando contra, né, protestando contra um colega de trabalho, mas que esse colega não representa a emissora. Exatamente. Então é isso que as pessoas têm que levar em consideração. Por isso que ficou, logo que essa notícia saiu, as pessoas ficaram, poxa, mas será que, parece assim, será que eles estão tripudiando, será que eles estão fazendo isso
por É quase conta como um própria? motim, né? Será Uma que a greve, Globo não sabe? Não, Sim. a Globo sabe, a Globo tem ciência, os departamentos responsáveis já estão averiguando, mas o que eles estão mostrando aí é essa união, Sim. porque estas pessoas que estão sendo investigadas não representam a emissora. São pessoas São que não criminosos, vestem a são camisa. criminosos. E o que chama a Criminosos. atenção, que aí isso também está na notícia, na apuração da revista Piauí, é que este profissional que cometeu este absurdo, este crime, continua integrado como trabalhador da empresa. Ele continua trabalhando para a TV Globo. Ela teve então, que ser ela- reintegrada e ele ela nunca Ela que saiu se de lá. afastou, Quer porque dizer, teve né? problemas de saúde, entrou com um processo na justiça, mas eles ainda estavam trabalhando lá. Então, quer dizer, é como eles falaram, é um movimento, esse movimento ele justamente nasce quando esses artistas recebem a notícia que a justiça determinou que ela tem que Sim, voltar para a sim, empresa. sim. Então eles se preocupam como ela volta nesse contexto, Sendo sendo que- acolhida pela empresa inteira da melhor forma, né? E sendo que a pessoa que cometeu a situação, supostamente está sendo averiguado, ainda trabalha na empresa. Então você imagina, se existe síndrome do pânico, mais do que plausível. Ela não vai querer vai, ela voltar vai para querer o voltar lugar lá onde, em cima receber onde essa tem história. um criminoso que a atacou. E é um Pois crime sério, né? Uma vez se comprovando é isso, claro, eles violência. estão investigando, mas isso tem que ir para uma esfera policial também, porque, enfim... É uma coisa acumulativa que já acontece há bastante tempo. A Sônia pontua muito bem quando ela diz acontece em todas as empresas. Sim. Verdade. Mas Que sigam o exemplo. casos na TV Globo não é de hoje que a gente sabe pelo tamanho da empresa, pela imagem, pela estrutura, pelos certeza. envolvidos. Acontecem muitas já coisas. viu A gente aí, vê né? uma reação de interna José agora. Maier passando pelo caso do Márcio Merlin, Pois agora é. que ainda está sendo julgado, processado, aquela coisa toda, investigado, tem muitos desdobramentos nessa história, até com pessoas anônimas lá dentro. Então é muito complicado e acontece em qualquer lugar, até dentro das próprias famílias. Então é um caso que esse protesto ele não se restringe, né, à emissora, a uma empresa. Ele tem um apelo geral contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de violência contra a mulher, tá certo? Muito boa tarde. Ó, eu quero a sua opinião sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, sobre um caso de traição envolvendo 3 pessoas. Nossa. Mas antes eu quero a sua opinião lá no @Vladimir Alves, no Twitter e no Instagram, depois você comenta, e o Buchicho é o nosso canal lá no YouTube. Olha só esse caso, É trisal? olha, não sei. É um Em casal e alguns alguém momentos entrou... parece, em outros momentos não parece. Tem um ator, ele tinha a sua esposa. Tinha. E tinha. Não tem? Então já deu ruim. Só que Deu ruim. durante o relacionamento, disseram que uma terceira pessoa, uma outra atriz, pudesse participar desse envolvimento como uma amante. Isso nunca dá certo. E aí começaram a especular, foi amante, não foi, foi amante, não foi. Eu sei que o casal terminou o relacionamento. O casamento acabou. O casamento acabou. Tá. Assim que acabou o casamento, a possível amante engatou um romance com o rapaz. Ah, tá. Só que ela diz que nunca foi amante. Só que o rapaz admite que traiu a esposa sim durante o casamento. Mas não com essa outra. Isso ele não disse. Isso ele não disse. Tá. Pode ter sido Ou outras disse. várias. Ou Ou disse? disse. Como Eu não assim? sei. Não, porque essa história é muito Ele confusa. quer deixar a Vladimir. gente confusa. Estamos falando de quem? Vitor Pecoraro, o ator, que era casado com Renata Miller. Tá. E aí, durante o relacionamento, ele é amigo da Rayane Moraes há 9 anos. Então, eles já se conhecem há muito tempo. Tá. Conhece do tempo de casado Amizade. e tal. É. Aí, na época, surgiram rumores de que tal pudesse a Rayane ser a amante, que o Vitor tivesse pulado a cerca com ela. E ela falou que não. Inclusive, ela está com os advogados dela, porque ela está falando assim, olha, eu vou tomar as medidas legais porque eu não fui amante. O Vitor eu conheço há 9 anos, ele é meu amigo, somos colegas de trabalho e não houve nenhum tipo de relacionamento. Mas assim que ele terminou com a Renata Miller, ela engatou um romance com ele. E aí foram seguindo a vida. Estão Agora, juntos ainda? a Rayane estão juntos. A Rayane diz o seguinte, que a Renata também tentou furar o olho. Como assim, Que gente? é isso? Depois que a Renata separou do Vitor, e o Vitor já estava com a Rayane, Aham. a Renata tentou Voltar.
tentou pegar o Vitor. Diz a Rayane. Direito de antiguidade. Olha, eu não sei. Não é mais fácil ficar os três juntos? Usa o campeão. Já pegou a posse, não? Bom, do relacionamento com a Renata, Ela já conhece tudo que tem ali e queria de novo. sentiu saudade. Mas ela falou, o chumbo trocado não dói? A gente não sabe. Tem o desabafo da Vladimir. Rayane, ela gravou um vídeo falando sobre o assunto, só que a Renata e o Vitor têm 2 filhas. Então tem 2 filhas aí desse relacionamento. E aí fizeram um levantamento dessa linha do tempo. A Rayane escreveu o seguinte no Twitter, antes de publicar o vídeo, ó. Depois de quase 1 ano calada, sem nunca ter me pronunciado, sofrendo com mentiras, calúnias e difamação, além de perseguição e ameaças, venho aqui esclarecer, porque não existe mentira que dure para sempre. E aí, Sônia, tem o vídeo pra gente analisar, pra ver realmente se dá pra gente entender como foi essa história, Sim. se tem fura-olho, se não tem, se tem talarica, se Quem não traiu tem. quem? Eu acho mais fácil ficar os 3 juntos. Eu acho que ele Eu não... também. Pronto, resolve. Resolve Combinado tudo, não né? sai, cara. A Raine vai ficar brava. Ela que não vai gostar. Então tá. Eu acho que a ela não gente quer. não tem nada com Aí ele saiu do grupo, Vladimir. Deu não. Mas na hora que o deixa meu uma pulga atrás da vídeo- orelha, deixa. Vamos conferir, gente. Vamos lá. E há quase 1 ano eu venho sofrendo com essas mentiras, calúnias, difamações e ameaças. Menina era tão Como bonita, Isso tem né? que Eu ia parar, falar isso. porque foi quase 1 ano sofrendo calada com tudo isso. Traição. Foi onde começou as mentiras e fake news. Eu conheço o Victor Pecoraro há 9 anos. Somos amigos de trabalho, onde sempre teve muito respeito. Até porque se fosse diferente disso, ele jamais seria a pessoa para estar ao meu lado. Porque antes só do que mal acompanhada, né? E o que a pessoa faz com o outro, ela pode fazer com você. Então, esse tipo de pessoa jamais estaria do meu lado. Não houve traição. No ano passado, eu e o Vitor fomos fazer mais um trabalho juntos como atores. A gente foi rodar um longa-metragem no Sul. Quando eu cheguei na cidade para poder rodar esse filme, o Vitor já se encontrava com outros atores. E quando eu cheguei, o assunto que permeava era o fim do seu casamento. Foi ali que eu descobri que o Vitor estava se separando. A partir desse dia, então, o Vitor se encontrava livre e desimpedido para viver o que ele quisesse, da maneira como ele quisesse e a história que ele quisesse. Passamos ainda o resto do mês de maio fazendo as filmagens do longa e no fim tivemos a oportunidade de irmos para uma cidade vizinha para fazer um curta-metragem. Isso fez com que a ex dele falasse que estávamos vivendo uma relação, lembrando-se que, a pedido dela, ela entrou em contato com o advogado no dia 15 de maio pedindo a separação no papel. Se você não aceita que o Vitor tenha seguido com a vida dele, isso não é um problema nosso. Isso é um problema seu, que precisa ser tratado. Tem até Mas isso não te recado. dá o direito de nos denegrir com suas mentiras, se colocando num papel de vítima que não é seu. Nos deixe em paz. Vai ser feliz com os namorados que você quiser. Quem sabe assim você deixa de dar em cima de um homem comprometido. Que não para de dar em cima do meu noivo, mesmo ele falando que tem alguém que é feliz. Eu tô adorando. Isso é uma novela, até a forma como ela narrou, né? Isso é uma baixaria. Isso é uma baixaria. Não é, isso é fofoca raiz. Aquelas novelas que fracassam. Que não novela, eu Amor de Deus. Vai para as redes sociais para mandar recado para mulher, para ex-mulher. Olha, gente, A isso Rayane não cabe incorporou ali, mais. né? Só que ela errou ali, né? Isso é século XX, não se usa da Rayane, você não que fala posso, tão né? direito, não use mais o verbo denegrir, Perfeito. por favor, isso já era. É carregadíssima de preconceito. Boa. Então, antes de mandar recado para ex, do ex, atual, amante, não amante, mulher, mãe dos filhos, sei lá o quê, fala direito. Substitui por difamar. Exatamente. Só que ela falou assim, exatamente. ele não seria capaz. Porque quando eu disse que a ex, a Renata queria, né? Furar o olho. Furar o A olho. ex queria voltar. Aí ela falou assim,
ele jamais admitiria uma coisa dessas. Só que ele, em outra ocasião, já disse que traiu sim a Renata antes do dia 15. Não põe a sua mão no fogo pelo outro. Eu acho que isso é bem arriscado. A Rayane tá assumindo uma postura aí. Ela ficou um ano calada, mas voltou calada, não venceu pelo jeito, né? Não venceu, incorporou. Achei que deu uma incorporada num personagem aí de vilã no final. Mas continua sendo linda, tem direito de se expressar, tem que se expressar corretamente. Agora, é uma situação barraco, né, gente? Não parem, não parem. Não parem. Continua, por favor. Agora a gente tem esse comunicado dela dá direito a uma réplica, né? Então, aí continua a baixaria, entendeu? Ela abriu a porteira, gente, né? pra quê? Continua que eu trago as notícias. Pede resposta. Eu acho tão das cavernas, acho tão brega meu noivo, meu marido, meu isso, de posse, sabe? né, Sônia? Ninguém, cara, meu homem, sabe? Para com isso, eu acho que isso acaba colocando o homem num pedestal no final das contas. Olha, é meu, hein? Foi seu marido, agora é meu. Foi o que aconteceu, ele ficou no pedestal aí. Mulheres, as duas estão no conflito e ele tá no pedestal. Aí depois sabe o que acontece? Não, nesse caso, em outros casos, não fica nem com uma nem com outra. Fica uma consolando a outra. Exatamente. E sobre o negócio que ela questiona dele arrumar um relacionamento, porque ele se separou, pelo que eu entendi, foi gravar o filme, conheceu a Rayane, já conhecia, mas ela descobriu que ele estava solteiro. Tem homem que é muito rápido, né? A gente sabe que tem gente, não só homem, tem mulher que é rápida também, mas tem homem que assim, você separou em 24 horas e tá com outra, é verdade. Nem sempre é amante, mas eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Você já não tava, né? Eu gostei que ela marcou as datas, dias 15 e 21 de maio. Dia 15 acabou, 21 começou. Mas eu achei que ela falou demais também, sabe? Desnecessário. O vídeo é maior ainda. O vídeo é maior. Muito. O vídeo é maior, Sônia. O vídeo é maior, quanta perda de tempo. Gente, o Vitor merece tudo isso. Exatamente. Daqui a pouco ele fica com outra e elas viram amigas. Não, eu já falei, isso né? acontece. Não fica com uma nem com Marília outra. Mendonça pra superar. Muita Marília Mendonça. Chega disso, vai. Grava Pelo um vídeo, amor Renata. de Deus. Pedido Girando a nossa roda, por favor. Voltando aqui para nossa bancada, parece que o menino do Rio tem mais uma treta. A gente recebeu agora, fresquinho, uma treta que aconteceu lá na gravação agora do Fausto Silva hoje e que envolve a Adriane Galisteu. Uma treta que foi um climão danado. O que acontece? O Faustão marcou hoje uma gravação com a Galisteu, 1h da tarde. Tá. E deu 1h da tarde, nada da Galisteu aparecer, 1h30 nada, quando foi 2 e pouquinho da tarde que ela apareceu. Tá. E ali eles já tinham iniciado as gravações e parece que o Faustão determinou lá para a equipe, falou, olha, agora não dá mais, agora 1h e pouco de atraso, não tem como. Não deixaram a Galisteu entrar para fazer a gravação, ela ficou muito sem graça, essa minha fonte passa aqui que ela ficou esperando a gravação terminar para fazer questão de dar um abraço no Faustão, explicar o que aconteceu, mas que até o momento, assim, ainda tá um climão, porque realmente ela chegou lá para gravar, foi barrada, não esperava, né, pelo fato de ser gravado, que esse atraso não pudesse ser contornado, mas que a equipe da Band falou, não, isso não pode acontecer, foi marcado 1h da tarde, ela chegou 2 e pouco, corta, não vai gravar. E ficou um climão bastante chato lá. Mas já acabou a gravação? Ela já se encontrou com o Fausto? Eu acho que ela estava para se encontrar agora com o Fausto, porque estava no finalzinho da gravação. Estou acompanhando aqui esse caso, mas ficou bem climão, porque tiveram que fazer um improviso, né? Rápido Você ali, muda porque a estrutura do programa 1 hora de inteira. atraso, uma equipe toda pronta, então isso que pegou mal lá para Galisteu. Mas parece que ela já está lá esperando o Faustão para se resolver e se explicar com ele. Eu acho assim que ela está fazendo o mínimo, que é esperar por ele, pedir desculpas, dar um abraço nele, ainda mais nessa fase de transição aí, que nunca é fácil, está todo mundo ainda tentando se situar. Ele está gravando, vai continuar a fazer isso até o próximo dia 31, até semana que vem. Apenas, quer dizer, e nada justifica. Eu acho que tem que dar uma geladeira para Adriane Galisteu pelo
atraso, porque ela é de televisão, sabe? Se ela não fosse uma apresentadora, se ela não soubesse a seriedade que é um horário, isso custa dinheiro, inclusive. Isso custa o trabalho de todo mundo. Teve que se mudar, se improvisar para manter o programa no tempo exato, né, que ele teria que durar, porque ela chega uma hora e pouco mais de atraso. Aí não dá, não pode. Aí é de profissional para profissional. A gente não sabe os motivos. Ela deve ter tido algum motivo imperioso. Talvez problema né? de voo, né? Mas sei lá, alguma coisa. Tem que ter uma boa justificativa, porque esse tipo de atraso, ainda mais para quem é do meio, é do ramo, ela é apresentadora, toda, né, ele é um apresentador, ela conhece o trabalho, então fica muito complicado de verdade. Eu só espero que eles se entendam, porque sempre foram amigos, Faustão não é de romper com ninguém, eles vão se entender. Ela chegando com um jeitinho para ele, pedindo desculpas, explicando o que aconteceu, acho que vai ficar tudo em paz. Mas, de qualquer maneira, vai à geladeira para ficar como um alerta aí para todos os convidados, né? Que porque isso? não avisou. Sim. Né? Chegou lá atrasada, mas ninguém estava sabendo. Ah, é gravação, dá para chegar a qualquer hora, vou entrar? Ainda mais não com é o Faustão, assim. gente. Ainda mais com o Faustão. A gente está falando do Faustão, uma plateia de 250 pessoas, uma equipe mobilizada. Gigantesca. E assim, se ela atrasou e ele começou a gravação, possivelmente eles tiveram que pegar alguém do casting da casa. Sim. Isso acontece. Vai lá no corredor, vai ter que achar um apresentador, alguém se estiver vira nos andando. 30, né? Não tem Como o Faustão tudo, fala. então Se mesmo, vira nos né? 30. Agora eles são grandes amigos, Sônia falou muito eu bem. acho que vai ela fez o superar mínimo, isso. né? Que é aguardar e dar um abraço, porque Faustão que devolveu a Galisteu lá na Globo na época. Exatamente. Enfim, ela Foi deve convite, deu ter- a maior né, do força Fausto, para né? ela, Convite no partiu dança, do- né? Foi no dança. Ela até Talvez derrubou a ele no participação- chão. Então tá Talvez aí. a participação dela fosse do começo ao fim do programa, não era uma Pode ser. entrada única, né? Que dá pra Sim. você editar Exatamente. depois. Mas e se ela trouxe o atestado? Testado Aí eu do tiro. quê? Não, atestado, eu aceito aqui pra tirar da Meu geladeira. Deus do céu. Quem sabe marquem um outro dia, mas tem que ser rápido, porque ele para a Tem semana uma que semana vem. pra gravar, semana E que se vem. ela quiser gravar com ele mesmo, aí Mais tem uma semaninha. que correr. Bom, chega a informação do Splash e Portal UOL, o Jojo Todinho. Se prepara. Ai, ai, ai. Ai, lá vem. Aí, Viaja para São Paulo de carona em um caminhão. E ela disse que é não. para Como assim? economizar. Eu não Como sei. assim, gente? Vamos ler juntos aqui. Olha, Jojo Todinho viajou do Rio de Janeiro para São Paulo de carona em um caminhão e compartilhou o momento com os fãs em suas redes sociais. Olha ela no caminhão. Em seu stories do Instagram, ela contou que aceitou a proposta de um rapaz que chama de vida. Pensa numa mulher, isso ela dizendo, pensa numa mulher que se bota enfurada na vida. Vida falou, vou para São Paulo. E eu falei, eu também vou, mas vou amanhã e queria antes fazer o cabelo. Aí ele, quer carona? Eu disse aos risos, eu vim toda paramentada aqui, quietinha, tá lá de parceria, pegou essa caroninha para economizar. Tá aí a Jojo. economizar. Olha, nada melhor do que ver esse vídeo, né? Para poder acreditar que realmente é muito doido. Vamos lá. Vida falou, vou para São Paulo. Eu falei, também vou, mas vou amanhã. Mas eu queria antes para mim ir lá fazer o cabelo. Aí ele, quer carona? Aí eu falei, pô, ele, mentira, tu não vai vir para São Paulo de caminhão? Vou, vim toda paramentada aqui. Quietinha! Aham, dá pra ver. Aqui, Pedro e Bino, esse lado. Pedro e Bino. Pedro Bino, né? Essa Bino. Como é que eu não vou vir de caminhão? Eu ia pegar essa caroninha, economizar esse dinheiro. Olha, Falou, Jojo. Eu acho que ela quis mais foi viver essa experiência de vir de caminhão para São exatamente, Paulo. de Ela tem aquele caminhão. carrão que outro dia arriscaram, a gente Sim, mostrou foi. aqui. Não, mas ela quer economizar, É. você não viu? Ela foi como se ela fosse viajar de avião. Vocês viram aquele travesseirinho assim? Travesseirinho. Acho que ela confundiu.
toda Ela levou equipada, tudo. toda equipada. São Pedro 6, 7 Bino, horas, como né, ela gente? disse, né? São umas 7 horas. acho que umas 7, 8 caminhão, horas de né? Tem que caminhada. marcar o arroba do motorista. De ônibus são 6 horas, vida. né? Ela só deu a pista que é vida, né? Vida. Vida. Exatamente, viu? Bom, antes do Bochicho 2, Yudi Tamashiro é internado com formigamento e boca seca e a mulher dele relata não estava bem. O apresentador Yudi Tamashiro foi internado nesta terça-feira aqui em São Paulo. A informação foi dada pela Mila, mulher do Yudi, que fez um relato nas redes sociais contando que o marido não estava bem. Em uma publicação compartilhada com o perfil do Yudi, ela relatou que o marido, né? Ela uniu fotos da internação do apresentador e escreveu um texto dizendo que o marido vai ser submetido a alguns exames, mas que não tem um diagnóstico ainda. Que recentemente, ela diz, percebi que meu marido não estava bem. Há muito tempo ele tem se dedicado incansavelmente a entregar o melhor para todos vocês, trabalhando, estudando, se esforçando grandemente por nossa família. Porém, hoje ele despertou com formigamento nas mãos, boca seca e uma agitação intensa, querendo resolver várias coisas de uma só vez, envolvendo-se em reuniões, gravação de podcast e inúmeros compromissos em um curto espaço de tempo. E aí, olha, melhor coisa foi levá-lo para o hospital. Vocês estão vendo aí as fotos que a Mila postou dele já no hospital. Ainda não tem um diagnóstico fechado, ele está completando os exames, talvez entre hoje e amanhã ele complete, mas os sintomas dele eram preocupantes no sentido que podem indicar até um burnout, É verdade. né? É o esgotamento Sim, total por excesso de carga de trabalho. Então, realmente tem que estar lá, está no lugar certo, né, Yudi? Daí vai ter um diagnóstico, um tratamento, vai ficar bem se Deus quiser. Beijos para você e de todos nós aqui da nossa roda Pode da ser até síndrome fofoca. do pânico também, né? Pode. Não, formigamento diz muito, né? Diz muito, realmente. Bochicho 2. Vamos lá. Olha, dia desses eu falei aqui da ViTube, pós-gestação. Foi. E ela tava mostrando o corpo, olha, meu corpo ainda não voltou, olha como é que tá, olha como é que deixa de estar. Só que agora, quanto tempo já tem a menina? Um mês? Há um mês e pouquinho. É um Mais mesinho. pouquinho. É. Será que a ViTube recuperou a forma Tão rápido? em um mês? A gente tem informações aqui, Sônia, a gente tem também um vídeo onde mostra a ViTube neste um mês pós-gestação. Será ela tá que ela mostrando mudou o corpo, ou né? não mudou? Porque ver. você viu que estava ainda num processo, tinha uma barriguinha, Sim. assim, né? E ela fez questão de mostrar. Isso Mostrou que foi tudo. legal. Sim. Mostrou, uns 15 não dias, fez a né? Mulher Maravilha. Não, ela tá aí desde a gestação vivendo mulher da vida real, né? É bem isso legal. que o público mesmo. quer ver também. Vamos lá. Tour pelo corpo um mês pós-parto. Eu fiz tour na gravidez e agora um mês depois. Confesso que eu achei que o meu corpo ia sofrer mais, tá? Já que eu engordei 22 quilos na gravidez. Vamos lá, começar do pelas último estrias. pra Agora, ó, elas estão aqui, né? Vermelhinhas, marcadinhas. Agora que a barriga não tá mais esticada. Dá pra ver que ficaram bem grossinhas. A minha unha, gente, na gravidez ficou um papel, né? No pós-parto ficou durinho, eu até cortei, tá? Por conta da lua. O cabelo também, não sei por que ficou mais brilhoso, mais volumoso. Falam que cai. Comigo ainda não caiu, mas acho que ainda vai, tá? Sente o corpo meio solto, mais mole, assim, emagreceu também é um bem, processo, é Ela normal, emagreceu mas é bem, importante mostrar pra vocês. Olheira, bom, tô dormindo picado há um mês e meio, né, então é normal que sejam mais evidentes, no começo tava até pior. As manchas da axila acho que saíram bem, melhorou muito. as dobrinhas nas costas, a linha da barriga continua aqui, o umbigo continua mas já manchado, clareou, tá? hein? Tem umas estrias na barriga que eu não conseguia ver quando a barriga tava grande, agora eu consigo analisar, tão vendo? E esse umbigo, gente, não é sujeira, Vai é ter tudo aflição de mancha umbigo. mesmo. Celulite Tá no feio. bumbum, eu acho que até diminuiu nesse pós-parto, que minha alimentação tá melhor, né? A cicatriz do peito que eu tinha mostrado, ó, tá clareando já, tá um pouco menos, mas tá aqui ainda, normal. Aparecem uns vasinhos na minha perna, tô vendo com o meu médico sobre o que é, como cuidar. Clareia. Eu senti que o meu rosto já deu uma afinada também. Ninguém me contou que o meu nariz ia inchar, gente, desde o parto, que coisa estranha. E o peito também incha muito por conta da amamentação. com E esse é meu certeza. corpo agora, ó, esse vídeo é antes da gravidez, logo a antes. diferença. Agora no Muda. finalzinho da gestação e como ele tá nesse momento, um mês após dar à luz. Tá linda.
saudável, né? Tá saudável, gente. Já perdeu peso, dá pra ver nitidamente. Rápido, É um mês só, isso no mínimo 3 meses para ir retomar um ritmo de as estrias voltar à depois antiga forma. Tem tratamento para clarear, exatamente, e tal. Tem muita gente que faz tatuagem, né? Aí ela tá com muitas, não sei se caberia, mas tem muita gente que faz foram também. 22 quilos, né, Sônia? Geralmente não se engravida, geralmente 15 quilos numa gravidez, 22 foi, né? Depende, 22 né? foi bastante, Tem gente que realmente. só engorda o bebê, né? É. Tem gente que só engorda o bebê, fica só a barriguinha. Verdade. A Vitube pode aproveitar agora esse momento, né, de gestação, de que está cuidando da filha, para incentivar o aleitamento materno e a doação de leite para também. bancos de leites que estão precisando. Então, Vitube, se você puder falar aí nos seus vídeos, no seu canal, muito importante, né, é muito importante. Muito E importante. muitas mulheres não sabem que amamentar emagrece. Ó, o povo já correu tudo para amamentar. Vocês são danadas, hein? Vai doar leite, então, quem mesmo, puder. Né? Tá aí, tá valendo, viu, Vitube? Muito legal. Vou dar um tapete vermelho para você também, porque durante toda a gestação, o que ela fez foi uma prestação de serviço também. Ela né? merece, realmente. Um choque de realidade para todas as mulheres aí, acho bem legal. E ela vai continuar mostrando, isso que vai ser legal também, né? Para muitas mamães aí que tiveram recentemente seus bebês, como é que fica esse pós-parto. No ramo de influenciadora, é bem difícil você imaginar que uma influenciadora que trabalha com imagem e tal vai divulgar o lado verdadeiro da vida, o lado real da mulher. Então eu achei muito legal, esse tapete também é muito merecido. É merecido mesmo. Parabéns, Vitube. Gente, olha, tem um assunto que assusta todo mundo, quem gosta de voar, quem não gosta de voar também, que é turbulência. E a Flavinha Viana passou por uma situação dessas, sobrevoando, eu não sei se estava... Ela estava indo para Paris, né? Para Cannes também, ia lá assistir de perto o Festival de Cinema, aquela coisa toda. Mas olha o nível da turbulência para vocês verem como atingiu o avião. Tinha acabado de servir o jantar, para todo lado. Mas é estranho isso, viu? Porque o piloto sabe que vai encarar uma turbulência. Essa história de serviço de bordo sempre é suspensa. E de repente eles tinham acabado de servir. Sei lá, né? Que não estava prevista mesmo. O relato da Flávia é impressionante. É um relato que, assim, só de ler, quem já tem pavor de avião, você já sente, né? Assim, já senti. E ela fala que minha até alma sai do corpo, a voz do comissário, porque o comissário, as pessoas começaram a gritar. A Flávia disse que olhou para o marido também, e o marido estava pálido, falando assim, olha, eu tinha que te acalmar, mas eu também não consigo. E aí diz que a voz do comissário de bordo também estava trêmula. Aí que deixou todo mundo em pânico. E aí o pior, né? Que ela diz que o comandante também pegou o rádiozinho lá e falou... vai durar cerca de 10 minutos, mas não se preocupem que essa aeronave, ela está preparada e projetada para aguentar o que vem. Só aí eu já infarto. Falou que é 10 minutos. 5 minutos eu já desmaiei. Falou que é 10 minutos, aí é refresco. 10 minutos é muito para uma situação dessa. Agora, claro, é uma eternidade. Vamos ver o vídeo. Vocês. A turbulência aconteceu no Brasil ainda. Fazia 2 horas que a gente estava no voo. Então foi logo no início do voo. Depois disso, tiveram mais 10 horas de viagem. Então, graças a Deus, eu consegui me acalmar no próprio voo. O pior já passou. Já passou, foi um momento muito tenso, foi terrível, eu nunca imaginei viver, eu me senti dentro de um filme, foi a coisa mais terrível que eu já vivi. Mas graças a Deus passou e eu consegui me acalmar no próprio voo. Então agora a gente fez uma conexão, a gente está no voo indo para Nice. São 2 horas de voo. Chegando lá a gente fala mais, tá? Tá aí, então, né? Chegou na França direitinho, é uma sensação mas foi no Brasil a turbulência. Você tá na mão de outra pessoa, claro, são os profissionais, os pilotos, a aeronave. Mas até eles temem, mas, né? Gente, tem hora. Tem que fazer aí, né? Rezar. Exato. Indo pra Paris? Indo pra Paris. Isso daí não é nada, é que ela nunca pegou o último 476G indo pro Jardim Elba. Você não sabe o que eles correm. Voa tudo. Não sabe o que é turbulência. Paris. Eu confusão pra Vila Zate, que eu pegava sempre, você vê a subida lá, ó. Pega o 88 pro Madalena, você vai ver.
Onde você vai parar? Não, é terrível mesmo, mas em terra também se passa por muito perrengue desse, é verdade, viu? Perrengue chique, Babi Lazar de balança, viu? Opa! Olha aqui, piscou, mas a Silva fez 21 anos de idade. Ninguém consegue acreditar numa coisa dessas, né? Não cai a Larissa tem 22, Larissa Manoela, que a gente falou outro dia, ela tem 21, da mesma época. São da mesma época, né? Eram até parece que a gente olha e ainda são aquelas crianças ainda. É verdade mesmo. A Larissa, criança com 30 milhões de reais, segundo o que falaram, né? Mas ela não deve estar muito atrás, não. Deve estar mais, né? até. Exatamente. Mas assim, ela virou uma linda mulher. Virou. Né? É mas verdade. Mas o mesmo rostinho, não mudou nada. Mudou. Você Quer dizer, acha? ela manteve a mesma fisionomia, mas parece que tudo ficou mais harmônico no rosto, né? Ela tá lindinha mesmo. De beleza, ela tá no melhor momento agora, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que é aquela coisa mulher mesmo, de repente, maioridade, 21 anos, virou já uma linda mulher. De menina chatíssima, malcriadíssima. Uma adolescente que, Deus me perdoe. Prodígio demais. Mas virou uma linda mulher e talento a gente sabe que ela sempre teve, realmente. Aí, parabéns pra Maísa. Parabéns. Alguém vai mandar Não tem mais imagem pra gente ver? Porque acho que não. Foi meio Gostei do modelito também, achei bem bonitinho. Ela tá muito bem vestida, a Sônia. Ela tá muito bem vestida mesmo. Então, realmente, entrando nessa fase, né, mulher mesmo, assim, tá com tudo. Tá faltando a atuação tá da novela da Globo, né, que ainda não aconteceu. Eu não acho que ela seja uma boa atriz. Né? Eu gosto mais como apresentadora, acho que no cinema na verdade. Vai melhor, não, acho que novela infantil ela fez bem, mas agora, né? Vamos ver. Vamos pegar uma novela que não seja infantil pra gente dar uma... gente poder dar uma opinião. Fazer um balanço disso, mas por enquanto vamos nessa. Olha que hora de brincar e faturar um prêmio muito legal, gente. O Festival de Prêmios chegou com mais surpresas para você. Hoje tem chance em dobro, hein, que você vai ser premiado. É isso mesmo, hoje você vai concorrer a 2 QR Codes Vale Compras de R$750. Então vamos soltar o primeiro QR Code aí. E você que está em casa pode concorrer, é só você capturar. Então faça parte do Festival de Prêmios, porque são apenas R$5 no Pix e diversas oportunidades de ganhar. Capturou, ganhou. É fácil assim mesmo, tá? Atenção, que a produção agora vai soltar o segundo QR Code em 3, 2, 1. Tá aí, mas vale, né? Mais um Vale Compras para você, assinante do festivaldeprêmios.com.br. Todo dia tem prêmio aqui no A Tarde é Sua. Então fique ligado que tem mais durante a programação da Rede TV. Nós já temos o segundo premiado. Olha só que maravilha. Parabéns aí para você que ganhou, tá? E a produção vai entrar em contato com vocês. Participe, gente. festivaldeprêmios.com.br, tá certo? Vamos girar, voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, a nossa colega Lisa Gomes, não é, do TV Fama, confirmou, ela vai processar sim o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, por tudo aquilo que aconteceu, não é, que realmente foi um show de preconceito. Vamos conferir agora a fala da Lisa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu escolhi a BRG Advogados para me representar a partir de agora, no caso, com o cantor Bruno, sertanejo Bruno, e a partir de agora o doutor Marcos Vinícius vai me representar nesta causa, não é isso, doutor? É isso, a gente vai buscar o bom direito. Exatamente, obrigada, doutor. Sempre o bom direito. Tá aí, né? Então agora, confirmadíssimo pela própria Lisa, vocês viram ao lado do advogado dela, vai rolar processo. Em algum momento eu achei que talvez, ela falou, estou estudando, né? Achei que ela ia desistir, mas ela não desistiu. Eu acho que ela deu uma chance para ele depois que conversaram, mas o pedido de desculpa chegou ele torto. Não a convenceu. Chegou torto e sem argumento. É verdade. Vamos para as mensagens do público, Twitter e Instagram. Vamos lá. Amora Klaus. Mulherada batendo boca por causa de macho. E o macho mesmo. rindo das duas, com certeza. Olha, certeza absoluta. Falou tudo, viu, engajamento para ele. Coisa Amora tem razão. Mais triste isso. Nossa Senhora, muito ruim. Bom, vamos para a próxima. Próxima é o auxílio
Alci Lopes. É bom mesmo é ver vocês todos os dias na Tarde é Sua com a Sônia Abrão. Valeu, Lopes. Obrigado pela companhia. Isso mesmo, né? Tá fazendo companhia pra gente, isso que é importante. Mais uma, dá tempo? Vamos lá, Mariana Vitorino. Boa tarde. Por que o Vlad tira o óculos pra ler? KKK. Só pra longe. É só ele pra falar mesmo. É só pra longe, eu tenho que ir perto assim, eu tenho que tirar alguns óculos. Aí tem que fazer aquele multifocal. Mas Deus é complicado. Aquilo dá tontura. Todo mundo tem tontura, enjoo, né? Cuidado. Eu já tenho. Mas não... Eu já tenho tontura. Ele já é tonto de nascença. Exatamente. Vamos para mais uma mensagem, vamos ver. Júnior Vila, caso Rayane, Vladimir, eu tô adorando. Lobianco, isso é uma novela. Sônia, isso é uma baixaria. A gente foi tentando manter, né? Sério que nós falamos até isso, a expectativa e a Sônia veio com a realidade. Saiu uma fala de cada um. Ai, eu gente, adoro. Desculpe, mas... Sem filtro. A gente fala o que a gente Vida real. acha. Eu adorei, isso é uma Não gosto baixaria mesmo. disso. Foi. Não. Deixa ela gravar o vídeo. Isso, bora. Isso, bora lá. Se ela gravar, depois tem tréplica. Última e rapidinho, puxa vida. Então é a vamos lá. Fabi. Sônia Abrão tá certíssima. Baixaria dessa Rayane e ainda fala palavras desatualizadas e preconceituosas. Isso, Fabi, falou. Mas agora a gente tem que ir embora, pessoal. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Obrigada, Vlad, Lobianco e Arontura. Amanhã a gente se vê, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua, se Deus quiser. Beijo.